Estava na terra, Ele o qual não fazia acepção de pessoas, Ele abençoou a todos que o clamaram, e às vezes até mesmo que não clamaram ao Senhor, o Senhor abençoa. O Senhor derrama a chuva sobre o trigo, a mesma chuva que rega o trigo, ó Pai, também alimenta o joio. Ó Deus, se o Senhor não faz acepção de pessoas, meu Pai, quem somos nós para discriminar alguém? Meu Pai, é isso que nós temos aprendido aqui nesta casa. Somos todos, ó Pai, criaturas do Senhor. E aquele que aceita o Evangelho se torna também filho da palavra. Meu Pai, e aqui nós estamos, ó Pai, sendo abençoados, porque não somos filhos de uma igreja, de uma religião. Nós somos filhos da palavra de Deus, meu Pai. Nós somos filhos do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Pai, o Evangelho fala de boas novas de libertação, boas novas de cura, meu Pai. Aquele que porventura está abatido, cansado, desanimado, meu Pai, o Senhor seja o ânimo dele. O Senhor é o vinho do Novo Testamento, ó Pai. E a pessoa que toma do vinho, ela se alegra, ela se anima, meu Pai, para caminhar. Ó Pai, quando a pessoa toma do Espírito Santo na sua vida, quando ela recebe o Senhor Jesus Cristo na sua vida, meu Pai, um novo ânimo nasce de dentro do seu ser. Ó Pai, a força toma conta do espírito dela. Se tem alguém, meu Pai, que está com o espírito acovardado, um espírito abatido, meu Deus, que o Deus do céu toma controle nesta hora, toma controle desta vida, meu Pai, e dê a ela força para continuar, ó Pai, porque a vitória pertence aos que forem até o fim. Muitos começaram, meu Pai, muitos saíram do Egito, mais de 2 milhões saíram, Pai, mas só 2 dos que saíram entraram na Canaã, meu Pai. Meu Deus, a Nova Jerusalém está chegando, a vinda do Senhor está chegando, meu Pai, mas quantos vão chegar, meu Pai? É aquele que perseverar, meu Pai, que eu possa ser um dos tais. Ó Pai, que o irmão, a irmã possa ser um dos tais, meu Pai, que nós possamos ter motivo para avançar, meu Pai, nunca motivo para desanimar, que ninguém tenha motivo para parar no caminho, meu Pai, mas nos dê o motivo, o Senhor já tem nos dado o motivo para continuar a nossa batalha, ó Pai. Ela só termina quando nós pisarmos dentro da Nova Jerusalém. Deus, muito obrigado pelo Senhor ser a força da nossa vida. Amém. Amém. Boa tarde a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa tarde, irmão Marga, obrigado pela sua presença, pelo seu ânimo e por estar caminhando para Nova Jerusalém. Boa tarde, irmão Ronan. Deus te abençoe, é bom também estar aqui contigo e com toda essa igreja. Quem está feliz, diga amém. 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 Estamos felizes, estamos tão agradecidos a Deus, irmão Ronan. Ô, irmão Ronan, porque é tão bom nós receber tantas coisas boas aqui neste lugar, né? Isso faz a gente ficar como você orou, isso faz a gente tomando um vinho, o vinho espiritual, que fala de estímulo, de gozo, de satisfação, né? É verdade. E Deus foi tão bom, né, irmão Marco, como o irmão Brana fala na mensagem, o Melquisedeque, 119, também lá em São Tiago. Ele não fez acepção de pessoas. Ele não fez. Porque se ele fizesse, nós não passaríamos no filtro. Não passaria, é verdade. Nós estávamos perdidos. Estávamos perdidos. Mas graças a Deus, se Jesus não fez acepção de pessoas, então certamente seus filhos também não fazem, né? Não faz. Não faz. Então, né? se eu não merecendo, ele me aceitou, vamos louvar. Louvar. Em gratidão vamos a louvar. Ele não ter nos deixado fora. Vamos louvar com o irmão João Batista, vem cá. Ele já está ali, já cheio do vinho espiritual. Ele ajudou nós lá 1h30 da tarde, tacou fogo lá e ele vai agora tacar fogo também. Irmão João Batista, a gente fica feliz, irmão João Batista, de ver Deus te abençoando e recuperando o mais rápido possível. E isso é motivo de nós louvar a Deus com gratidão, né? Então agora você vai tacar fogo, viu? Emendado, viu? Então, amém. Amém. Vamos cantar então, irmão? Quando o povo do Senhor adora a Deus, sucede coisa. É Ré menor, não. Quando o povo do Senhor adora a Deus, sucedem coisas, sucedem coisas.
maravilhosas. Quando o povo do Senhor adora a Deus, sucedem coisas maravilhosas. Então se dá libertação e sente a sua unção. Então se dá libertação e sente a sua unção. Aqui se sente a presença de Deus. Aqui se sente a presença de Deus. Eu sinto o fogo do Espírito Santo. Eu sinto o fogo do Espírito Santo. Eu sinto gozo, eu sinto paz pelo amor que Deus me dá. Eu sinto gozo, eu sinto paz pelo amor que Deus me dá. Jerusalém, que bonita é, rua de ouro, mar de cristal. Jerusalém, que bonita é, rua de ouro, mar de cristal. Por essas ruas de ouro eu andarei, rua de ouro, mar de cristal. Por essas ruas de ouro eu andarei, rua de ouro, mar de cristal. Deus tem um barco que navega em alto mar, e Jesus Cristo é o capitão. Deus tem um barco que navega em alto mar, e Jesus Cristo é o capitão. E os marinheiros que navegam ao seu lado são aqueles que lavaram com seu sangue o coração. E os marinheiros que navegam ao seu lado são aqueles que lavaram com seu sangue o coração. Venha, Jesus te convida a navegar, traga suas cargas e ilhas levará. Venha, Jesus te convida a navegar, traga suas cargas e ilhas levará. E os marinheiros que navegam ao seu lado são aqueles que lavaram com seu sangue o coração. E os marinheiros que navegam ao seu lado são aqueles que lavaram com seu sangue o coração. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão. Suba os montes devagar, meu Senhor vai guiar. Segue os olhos para mim, o Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão. A trombeta soará, abalando o céu e o chão. Segue os olhos para mim, o Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão. Amém. Obrigado, irmão João Batista. Deus te abençoe, meu irmão. Estou vendo ali um casal nos visitando, a filha da irmã Luzinete, né? Deus te abençoe. Fique de pé. Fique de pé, irmã. A irmã e sua esposa é a filha da irmã Luzinete. Deus abençoe. Para nós é uma honra ter vocês aqui. Volte mais vezes, viu? Irmã Luzinete está feliz, né? Tá coisa boa ver a filhinha aqui, né? Deus abençoe, irmã. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé. Vamos, Tiago, capítulo 2, versículo 9. Oi, irmão Ronan, vamos falar um pouquinho de acepção, né, irmão Ronan? Isso. É um perigo que nós corremos, né? Estamos nessa dimensão humana e tem coisas que
nos ronda, né? É verdade. E uma delas é isso aqui, Tiago a gente vai aqui fazendo uma introdução enquanto os diáconos arrumem essa Tiago cadeira. 2:9. Tiago 2:9. E aí vamos falar um pouquinho sobre a acepção de pessoas, tem acepção de tudo quanto é maneira, né, Mona? Isso. E aí, o que quer dizer acepção? Escolha, predileção por alguém, inclinação, tendência em favor de pessoas, irmão, nós, só por causa da sua classe social, privilégio, títulos e etc, né? E isso aí, eu gostei desse parágrafo aí, meus irmãos, por favor, olha que coisa, Mona, lê ele para nós em voz alta. Porém, enquanto estava na terra, ele, o qual não fazia acepção de pessoas, ele amou a todos. Olha. Ele curou a todos. Ele abençoou a todos. Ele fazia o bem aonde quer que ele fosse. Olha, Melquisedeque, o grande príncipe rei, parágrafo 119, que coisa boa, né? Então vamos lá, irmão Ronan, vamos ler a escritura que foi dita. Tiago 2:9 diz assim: mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois condenados pela lei como transgressores. Amém. Podemos assentar, meus irmãos. Hoje, como nós falamos, né, irmão Ronan, vamos discorrer um pouco. Gostaria já de chamar aqui por favor, irmão Robério, vai nos ajudar, irmão Daniel, irmão Newton, irmão William Andrade, irmão Newton, irmão William, irmão Robério, irmão Lucas também. Das moças, já vamos ajeitar aqui as cadeiras das moças. Irmã Andressa, irmã Thalita, irmã Ruth. Vem cá, moças, vamos sentando aqui. Andressa, Thalita, Ruth e Sharon Aquino. Irmã Sharon Aquino, vem cá, irmã Sharon. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, irmão Ronan. Esse assunto tão importante que Tiago fala que se fazer acepções de pessoas, cometeis pecado, né? E aí são vários tipos de fatos de acepção que podemos fazer, né, irmão Ronan? Isso. Para facilitar, irmão Magno, nós fizemos algumas perguntas e os irmãos ficam à vontade para comentar dentro das perguntas ou dentro de alguma experiência pessoal. Eu vou ler porque aí você fica melhor para vocês escolherem. Isso. E desenvolvendo o seu raciocínio. E claro, o pastor está sempre pontuando, né? Nos ajudando, não né? pense que o pastor está te corrigindo. Pense que ele está te ajudando. Nos Está mostrando o outro lado do seu raciocínio, né, irmão Magno? Verdade. E na verdade toda moeda tem dois lados, né? Isso. Toda moeda tem dois lados. Às vezes você mostra de um lado, ele vai mostrar do outro. Exato. Aqui nós anotamos, como está escrito em São Tiago, os ricos não são melhores do que os pobres em relação ao reino, né? Agora, será que os pobres são melhores para Deus em relação aos ricos? Porque São Tiago fala que às vezes o pessoal discriminava o pobre, né? Favorecendo os ricos. Mas às vezes os pobres também podem discriminar os ricos, né? Vamos comentar sobre isso aqui. Há pessoas que na hora do lava-pés escolhe. Isso aqui a gente não está afirmando. Se não tiver, ótimo. Mas, vamos embora. Se a pessoa na hora do lava-pés escolhe um irmão em detrimento de outro, é certo? Vamos ver, né, a participação de todos. Em relação a pais e filhos, às vezes o pai pode ter preferência para um filho, deixar isso manifestado. Você pode também colocar o filho, às vezes prefere a mãe em relação ao pai, ou prefere o pai em relação à mãe. Como que é isso, né? Até que ponto isso vai, né, irmão Magno? Eu vou começar aqui com o irmão Robério. Irmão Robério, é claro que a gente estamos numa dimensão humana. E estando na dimensão humana, irmão Roberto, nós estamos sujeitos a ter vários tipos de espíritos, de erros, são variedades. E tem essa coisa da acepção, que é muito perigosa, né? Nós querer tratar uns melhor e outros pior. Aí, irmão Roberto, eu quero começar com essa... E aí o pastor Adalto pontuou nos ajudando aí. Eu quero começar com essa... dentro de casa, dentro da família. Corre esse sério risco. Eu conversando com algumas irmãs aqui, os pais, né, e mães, eles me falaram que isso ocorre muito. Muitos deles falaram que isso é o que mais ocorre.
Corre esse perigo de nós, irmão Roberto, fazer acepção de pessoas, o pai gostar mais de um filho do que do outro, ou às vezes é porque um filho precisa mais de um cuidado melhor e o outro filho pensa que é acepção. Fala um pouquinho sobre isso, dentro da sua experiência familiar. Boa tarde, igreja. Eu acho que sim, pode acontecer em muitas famílias, como o senhor diz, a gente está numa dimensão humana e até mesmo os pais podem cometer esse erro, né? Então qualquer um de nós pode cometer esse erro, dentro ou fora da família, podemos fazer acepção de pessoas sim. Agora, como está escrito na Bíblia, é pecado, né? Eu acho que quando um pai faz esse tipo de coisa com um filho, eu tenho um agravante, né? Porque todos os filhos olham para os seus pais e querem ver neles um porto seguro, né? Alguma âncora para poder ser, como o pastor falou hoje pela manhã, o filho ser confidente do pai, né? E às vezes se ele perceber isso nos seus pais, uma certa que o pai gosta mais do irmão ou coisa assim, isso pode atrapalhar com que ele veja no seu pai o seu melhor amigo, veja na sua mãe a sua melhor amiga. E isso tem que ser observado pelos pais, porque muitas vezes os pais podem estar fazendo isso e não estar percebendo, né? E o filho, às vezes, ele se sente coagido com aquilo, né? Ele não consegue expressar isso, aquele sentimento dele, e é dever dos pais perceber isso e tentar consertar isso e jamais permitir que isso aconteça ou esse sentimento seja disseminado entre pai e filho ou na família. Esse sentimento é muito perigoso de um pai ou a mãe pegar e isso trazer uma certa divisão para dentro do lar, não é? Até porque o filho precisa do afeto paterno e materno. E se ele não encontra isso no pai ou na mãe por algum motivo, ele vai tentar tirar essa deficiência nos amigos e muitas vezes, como é criança, não tem o discernimento correto para escolher os amigos certos, para tirar essa falta de paternidade ou maternidade. Então, assim, quem mais sofre com isso são os filhos por falta de maturidade, né? Falta de maturidade. Você não pode exigir que os filhos tenham a maturidade dos pais. Então, quem tem que corrigir isso, quem tem que se vigiar, quem tem que se observar, são os pais. Isso jamais pode acontecer e pode trazer danos psicológicos para a criança ou até para adolescentes irreparáveis, né? Porque os pais têm uma estrutura maior, né, irmão? Tem uma estrutura maior, irmão Ronan. Vamos aqui. Qual é o seu nome? Thalita. Thalita, você tem alguma experiência, algum comentário sobre a acepção de pessoas, entre irmãos? Qual que é a sua experiência nesse sentido? Bem, a acepção, ela é a escolha, a preferência por coisas ou pessoas. Geralmente, ela acontece acompanhada de inveja e orgulho. E, muitas vezes, quando uma pessoa simplesmente não para escutar uma pessoa mais velha, dando conselho, seja lá o que for, ela está fazendo acepção de pessoas. Eu gosto muito de adquirir experiências nesse sentido. E lembrando que a acepção, ela é falta de ética. E o Espírito Santo, ele não habita em um lugar onde não tem conduta. Eu gosto muito da mensagem Pondo-nos ao lado de Jesus. No parágrafo 66, o irmão Brana diz que Deus não fez acepção de pessoas. E que ele diz que também que quando uma pessoa ela é sincera com Deus, Deus o guiará, Deus dará a luz para aquela pessoa prosseguir. Bem, muitas vezes um cristão, ele tenta se adequar em determinados grupos, como escola, faculdade ou trabalho. Sendo que se aquela pessoa não está no mesmo espírito do que aquele grupo, ela não vai ser aceita de forma alguma. Então, é aí que muitos cristãos caem, pois pensam que devem ser aceitos naquele grupo, e acabam mudando a sua postura por causa daquilo. Acho que esse é o maior problema. Tem que ter cuidado da acepção com o complexo. Muitas vezes pensa que a pessoa não gosta daquela outra. A pessoa desenvolve um complexo. Fulano não gosta de mim. Mas muitos casos que eu conheço, é a pessoa que não gosta de companheirismo com a outra. Não interage, né? Não interage, é isso, não interage. E ele sempre tem uma desculpa, pastor. Aí começa a denigrir todo mundo, a igreja não presta, aquela família não presta, aquela pessoa não presta.
Às vezes quem está com defeito é aquela pessoa que está desenvolvendo complexo com a outra, pensando que a outra pensa mal dela. Às vezes sentar e conversar, vai ver que a outra pensa bem dela, vê ela como vê todo mundo, mas desenvolve. Nós seres humanos somos fadados a desenvolver complexo um com o outro, porque vê um menino bacana igual o senhor assim, pensa que ele lá nunca vai dar atenção para mim. Ele é exibido, ó, as roupas dele bonitas, sapatão de cor de pele de cobra lá do Japão, nem do Brasil ele usa. E aí pensa que ele é isso, mas vai sentar e conversar com o senhor, vê que o senhor é um humano, amoroso, brincalhão, é uma pessoa transparente. Mas se eu for te julgar pela cara, só pela cara, eu vou pensar que o senhor é grandão, eu sou pequeno. Mas se eu sentar com o senhor, isso cai por terra, porque eu vou ver que o senhor vê igual eu vejo, pensa igual eu penso, é humilde igual eu. Então existe a acepção que a gente é que cria. A gente é que cria, do outro. Nos marginalizamos, nos trancamos dentro de um quartinho escuro e dizemos: ninguém me gosta, ninguém me quer, ninguém quer conversar comigo. E é nós que temos que sair a campo e ganhar. Sempre eu cito o seu testemunho. Eu lembro quando você chegou aqui, você não conhecia ninguém, quase ninguém te conhecia. Mas uma das coisas que eu te admirei muito, sem conhecer ninguém, mas você chegar e falar perto, pegar na mão de todo mundo, bom dia, e fez seu mundo. Quer dizer, eu creio que o senhor não teve complexo com ninguém aqui. O mais bonito é o mais feio. O senhor pegou na mão de todo mundo e ficou amigo de todo mundo. Então existe a acepção, que existe pessoas que criam mesmo do outro, e existe a acepção que a gente é que cria dos outros. A gente tem que ter muito cuidado disso. Cuidado disso. Porque existe o centro do caminho também. E assim, se alguém me exclui, ou bora dizer assim, né, eu sou a vítima, eu não posso baixar nesse nível. Não pode o profeta fala assim, ó, se vocês me tirar do grupo de vocês, eu faço um maior e põe todo mundo. Põe todo mundo dentro. Então esse é o espírito que você tem que ter. Isso é grandeza. Isso é grandeza. O irmão Brana nos ensina. Me exclui e eu vou fazer um circo maior e pôr vocês tudo no meu circo. Isso é grandeza. Exatamente. Isso não é complexo. Já é grandeza. Porque senão fica condenando todo mundo, né? Aí ninguém presta, todo mundo é isso e aquilo. Será que é só você que é o certo? Você é o único seixo da praia que é bom? Eu acho que o problema está mais contigo desenvolver esse pensamento, né? É verdade. Por aí. Então, tem dois lados da coisa. Tudo tem dois lados, né? Até o papel, por mais fino que você corta, ele tem dois lados. Mas tem um centro também do caminho. Tudo tem um centro. E nós temos que primar pelo centro. Primeira coisa, isso não é complexo meu, não. Não é eu que estou discriminando o fulano, não, a fulana. Em vez de eu pensar que ela que está me discriminando, não é eu que estou discriminando ela. Porventura eu já cheguei nela, conversar com ela, sorrir com ela, pegar na mão dela ou dele. Já fiz isso? Não fiz. Então, errado está sendo eu que estou discriminando ela, pensando que ela está me discriminando. E às vezes também eu fui tentar falar com ela me respondeu mal, que ela estava com dor de barriga, estava nervosa, a mãe dela puxou a orelha dela, mas eu vou tentar de novo, talvez eu possa pegar na veia boa e nós entender bem. Tudo é perigoso desenvolver complexo e discriminação. A falta de, se veio do filho de Cão, de Nimrod, chamado interpretação do que houve. Como é que foi o pai dessa tese? Interpretação daquilo que houve. Como é que chama? Hermenêutica. Hermenêutica. Se vem da hermenêutica, vem lá de Hermes. É a interpretação do que veio e do que houve. A primeira visão é o que fica, né? Como é que chama? Impressão é que fica. E nem sempre a primeira impressão é a real. E assim, às vezes a pessoa põe na cabeça, ele não ouviu do outro e deduz que o outro está pensando tal coisa. Nem sempre a primeira impressão é real. Às vezes a primeira impressão que você vê da pessoa, ela está numa fase ruim, triste, às vezes até doente. Você vai julgar ela pela primeira impressão, primeira vista,
você vai julgar errado. Às vezes é uma pessoa maravilhosíssima e você está jogando fora. Então, existe sim a discriminação que os outros fazem da gente. Mas a maneira de vencer isso é aquilo que você já falou. Fazer um circo maior e dizer, você não gosta de mim, mas eu te gosto. E você vence por aí. E a outra é complexo, perigoso complexo. Complexo. Fulano não gosta de mim. Às vezes você nunca sentou com ele, nunca conversou com ele. Ou às vezes conversou fora de hora, a hora que não era devido, né? Exatamente. Muito bom. Irmão William quer fazer um comentário sobre o assunto anterior, irmão William? Fala para nós aí. Moília é doutor nisso. Tem uma questão que eu acho muito interessante, o Roberto falou isso. Quando você está dentro de casa, o elo mais forte de uma pessoa, ela começa dentro de casa, né? O elo mais forte de um ser humano é a família. Quando a família tem quando você cresce em um elo fraco, consequentemente, sua vida, ela tende a tomar alguns caminhos talvez tortuosos, né? Quando você está em casa, vamos dizer, você tem 2 filhos e você faz acepção de filhos, você tende a criticar. Você critica um e em detrimento do outro. Então você pensa da seguinte maneira: eu vou criticar, eu tenho 2 filhos, poxa, o cabelo, ela não arruma o cabelo. Nossa, olha como você está gordo. Então a crítica, em sua essência, dependendo da forma com que é falada, essencialmente ela é destrutiva. Ela pode trazer um complexo para outra, né, irmão? Eu desacredito que exista uma crítica construtiva. Ela essencialmente é destrutiva. E quando você está em casa e a sua casa é um ninho de críticas, consequentemente você vai buscar em outro lugar. E a maturidade é muito importante, o que o Roberto falou. Você, com certa idade, você não tem maturidade, você não tem, talvez, a mesma vivência. Então você vai atrás daquilo que falta em sua casa, você vai atrás do quê? De um colo e de um ombro, né? E aquele colo e aquele ombro é aquele que fala bem de ti, aquele que te elogia, mas às vezes a gente não sabe, não tem a vivência suficiente para perceber que aquele que te elogia é aquele que te apunhala, né? Então assim, Você é um perigo muito grande. Sai do espeto e cai na brasa. E a gente percebe que às vezes em casa, aí aquela criança ela vai crescer com um certo complexo devido à postura que foi adotada em sua casa. O que acontece com ela? Ela vai para amizades. Aí o pai critica: poxa, por que seu irmão, sua irmã foi para determinado lado, você foi para outro? Você culpa a criança. E às vezes você esquece que o maior culpado do seu filho ter tomado determinado caminho é seu. É seu. Porque bem assim, a autocrítica hoje é muito difícil. Ixi. Como eu te disse, a crítica ela, em si ela é destrutiva. É muito difícil você bater em sua própria carne. Você vê bem assim, eu acho que eu estou lidando errado com meu filho. Eu acho que estou lidando errado com meu pai. Fazer uma análise, né? A autocrítica, ela é muito pesada. É muito complicado. É muito fácil você criticar. Você criticar o terceiro, você se coloca em um patamar de superioridade, né? Mas quando você bate em sua própria carne, é muito difícil você perceber que você é o errado, né? Então assim, você acaba construindo um complexo em seu filho, em sua mãe, em seu pai, que você não percebe. E hoje em dia a acepção de pessoas está muito ligado, já falaram aqui, ao bullying. Vamos, né, abranger o pensamento. Hoje em dia, você tem um filho que ele sofre bullying, ele não sabe porque você não ouve ele, entendeu? Como é que é, irmão? Às vezes você tem um filho que está sofrendo alguma coisa na escola, e em casa ele também sofre, então ele prefere não falar. Isso. Então ele prefere ficar calado. Sabe, a criança hoje Se falar em casa vai ser mais criticado. é pior. O senhor falou isso hoje de manhã. Não tem aquilo que nós falamos hoje. Confidência, né? O senhor Não tem aquela amizade de confidenciar um para com o outro. Confidência. O senhor falou isso essa manhã. Então, você refletir sobre uma autocrítica. Será que eu estou tratando bem meus filhos? Será que eu estou criticando demais meus filhos? Coríntios 6, por exemplo. Abra a Bíblia aí para emendar isso como o Willi está falando. Coríntios 6. 1 Coríntios 6.
Se é uma maneira do pastor, do pai, ajudar um menino que está em dificuldade, de uma forma muito boa, sem ser preciso condenar. 1 Coríntios 6, me dá aí, é nos últimos, desculpa, Coríntios 6, verso 10. A primeira frase de Paulo aqui no 10 é assim: não erreis. Isso é forte, né? Não erreis. Todos nós temos a boca para falar, a autoridade para falar, não erreis. Todo mundo tem o dedão duro para apontar, não erreis, né? Qualquer um tem coragem de falar. Mas agora eu quero ver se você tem um remédio para curar quem errou. Falar que fulano errou é fácil. Leia aí com o Maurílio aí, ao lado aí é bom, Maurílio. Se inteiro que você está acabando de falar aí, ó. Verso 10, 1 Coríntios 6. Não erreis. Se apontar, é apontar a ferida do outro. Mas eu quero saber se você tem um remédio como Paulo tinha o remédio para curar. Saber apontar a ferida é fácil. Mas agora apresentar o remédio para curar é que precisa ter maestria, maturidade e, sobretudo, muito de Deus para ajudar aquela pessoa. Principalmente pais e filhos. Filhos estão crescendo e enfrentam um problema que os pais às vezes nem sonham a profundidade de dificuldade que ele está encarando, às vezes más companhias, às vezes espíritos que está derrubando ele. Então Paulo disse aqui no verso 10, não erreis. Aí ele prossegue, porque nem os devassos, você vai no dicionário e procura cada significado dessas coisas, é terrível, devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, aí, nem os efeminados, porque nossos filhos estão sujeitos a tudo isso. Nós, nossos filhos, nossos entes queridos, está sujeito a tudo isso. Ser devasso, ser idólatra, ser adúltero, ser efeminado, sodomita, viu? Ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores. Aí ele termina, nenhum deles herdarão o reino do céu. Tudo bem, até aí qualquer um tem coragem de falar, qualquer pai tem coragem de acusar o filho. Mas o remédio vem no verso 11. Verdade. Vem no verso 11. Ele traz o remédio que alivia a pessoa, a alma. Diz assim, é o que alguns têm sido. Aí o pai senta com o filho, estamos falando de pais e filhos, né? O pai disse, meu filho, você tem sido assim, mas vamos ler o verso 11, que Deus vai te ajudar, se você acreditar nisso, Deus vai te ajudar. O verso 11, é o que alguns têm sido, inclusive você tem te encontrado errado em um desses itens. Mas, vamos prosseguir o verso 11, meu filho. Mas a vez é futuro, passado ou presente? A palavra vez. Passado, mas a vez, quer dizer, antes da fundação do mundo, Jesus fez isso por nós. Haveis sido lavados de toda essa coisa errada aqui, ó, de idólatra, de adúltero, efeminado, sodomita. Haveis sido lavados, haveis sido santificado, haveis sido justificado em nome do Senhor Jesus pelo Espírito do nosso Deus. Quando você recebe o Espírito Santo, essas coisas ficam tudo anuladas, fica tudo anulada. Quer dizer, a condenar é fácil, discriminar é fácil, mas o difícil é trazer o remédio, como Paulo traz aí. Irmão Willi, deixa ele terminar de falar. Tem uma coisa muito bacana. Uma vez me falaram que um abraço de um pai e de uma mãe, ele tem mais solução do que uma surra. Uma surra. E se você vê seu filho errando, às vezes você dando um abraço nele, às vezes você tratando ele com carinho, você vai ter muito mais solução do que se você... Vai ter um melhor resultado, né, irmão? Então, assim, eu acho que temos que ter em mente, constantemente, que a acepção de pessoas, seja ela em qual grau você tenha visto, veja primeiro na sua casa, sabe? Porque, bem assim, na sua casa, você é responsável por lá. Então, você faz acepção de filhos, você faz acepções de seus pais,
tem alguma coisa errada. E assim, não se esqueça, acaba que aquela memória ruim, aquele sentimento ruim, ele tem muitas vezes mais força do que uma lembrança boa. E ele cria o quê? Cria cicatrizes que muito dificilmente elas serão saradas com o passar do tempo. Mais tarde, quando ele estiver adulto, mais tarde, quando ele estiver mais velho, aquilo vai vir à tona. É natural, o ser humano é assim. O ser humano tende a ser uma caixinha de mágoas, né? Então, ela está ali guardada. Quando é a hora, você abre, você vê ali onde ela está guardada, puxa e fala. Então, assim, tem que tomar esse cuidado. Eu acho que a partir da sua casa é a mudança. Se você muda a sua casa, você vai mudar onde você está. Ser pai, irmão William, não é todos que estão preparados. Ser pai, ser mãe, ter família. Precisa, em primeiro lugar. O irmão Brana dizia, a pessoa chegava para ele e dizia, o que você acha de eu casar? Ele disse, você já tem certeza que você tem o Espírito Santo? E se você não tiver o Espírito Santo, você não tem estrutura para ser um pai. Porque pai não é ser um reprodutor simplesmente. Pai é ser um acompanhante, é um ajudador, estar ao lado. Eu já falei aqui muitas vezes para vocês, eu não tenho vergonha. Vergonha a gente tem que ter vergonha de errar. Agora, vergonha de confessar o erro, a gente não tem que ter, não. Eu já falei para vocês muitas vezes, se eu tivesse chance de começar tudo de novo hoje, eu faria muita coisa diferente do que eu já fiz na minha estupidez, em prol de ver o bem dentro do lar, na família. Talvez eu salvaria mais, talvez não, salvaria mais do que na brutalidade. Porque em prol da realidade, o cristão se torna até estúpido às vezes. E às vezes na estupidez você estraga, mais do que, como ele falou, um abraço, uma conversa, um diálogo. Mas infelizmente a vida é assim, é vivendo, é errando e aprendendo, né? Errando e aprendendo. Mas oxalá que possamos, eu gosto desse tipo de mesa redonda assim, que a gente aprende uns com os outros. Tenho só concluindo. Nem todo pai pode ser pai, né? Você Nem casou, todo, não claro. quer dizer que você tem que ter filho. Uns é Tem reprodutor. uma coisa muito bacana que é bem assim. O filho hoje ele é uma concepção social. Você tem filho por quê? Porque a sociedade ele impõe isso. Aquela mulher que não tem filho tende a ser criticada. Aquele pai que não tem filho tende a ser criticado. Só que às vezes você não está preparado. Então antes você não ter do que você ter. Porque bem assim, lembrando-se que filho não salva casamento, né? Às vezes você tem um filho para salvar seu casamento. Então você tem que ter muita essa concepção. Se seu lar já está destruindo, você vai ter mais um filho, você vai destruir um lar maior. Então assim, você tem que ter muito em mente que nem todos nasceram para ser pai, igual o pastor falou. Eu concordo muito com isso. E essa preparação, irmão, na verdade é o Espírito Santo. É o que o pastor Doutor acabou de falar aqui. Porque aí você tendo o Espírito Santo, nós vamos saber até como fazer uma crítica construtiva. Uma crítica, meu filho, vem cá, eu quero sentar com você. Existe uma crítica ferina. Que marca, né, pastor? Que Deixa mata. marca. Mas existe uma crítica que é necessária, crítica construtiva. Meu filho, pentei o cabelo do outro lado que vai ficar mais bonito. É uma crítica construtiva. Criticaram isso o irmão Zé penteou do outro lado, ficou bonito, não ficou? Cadê o irmão Zé? Está aqui? Irmão Zé, cadê Zé? Está lá fora? Ele penteava para trás, ficava parecendo um tamanduá agitado. Agora penteia de lado, ficou bonito. A crítica é construtiva, né? É assim. O conselho, né? Agora, o outro lado também, não existe curso para ser pai. Então, assim, não existe o pai perfeito. Não existe padrão. O padrão é o Espírito Santo. Porque cada filho tem um instinto. Isso. Você não pode ser pai igual o irmão João é pai, a mãe Maria é mãe para os filhos dele. Porque os filhos dele têm um instinto, os seus têm outros. Instinto. E cabe a nós descobrir qual é o instinto deles para nós poder sentar com eles e ajudá-lo da maneira que eles necessitam ser ajudados. Por isso que não há padrão para casamento. Você levantar a cabeça e dizer, fulano não sabe criar filho, eu sei. Não, é porque às vezes queremos padronizar com o outro. Não é assim, não tem padrão para casamento. Cada um tem que descobrir a maneira que dá mais certo para você. Viver com a sua esposa, viver com a sua família, criar a sua família mais
dentro do Evangelho, sem rusga, sem baixaria, sem arranhão. Cabe cada um de nós buscar de Deus essa inteligência, que isso é uma arte. Ser pai é ser artista, ser mãe é ser artista. E o maior culpado somos nós, os pais. Os filhos têm culpa, mas nós os pais, temos a culpa maior. Marido tem a culpa maior, porque a mulher tem a gene menor do que a do homem, que foi dele que ela foi tirada. Então, nós é que precisamos descer ao nível deles, como Billy Graham disse, que fulano quebrou a perninha daquela formiga, ficou com dó da formiga, queria curar a formiga. O que ele fez para ajudar a emendar a perninha da formiga? É uma metáfora, né? Isso. Ele desceu, até ficar do tamanhozinho da formiga. Aí ele teve condição de ficar com as mãozinhas pequenininhas, emendou a perninha da formiga, enfaixou, e a formiga sarou, porque ele desceu ao nível da formiga. Assim é nós, os pais, temos que descer a idade infantil, a idade de jovem, sentir as dores deles, as tentações deles, os desejos deles, para poder compreender eles e ajudar, dar uma palavra de carinho. Mas a maioria de nós, os pais, que exigimos dele um comportamento de maduro, de gente grande. E é aí que nós erramos. Eu já errei demais, nós todos estamos supostos a errar. E que Deus nos ajude a errar menos nesse sentido. Amém? Amém. Às vezes foge um pouco do tema, mas é a questão de você, a melhor forma de você conhecer seu filho. Os filhos hoje, eu acho que o maior medo que eles têm quando chegam aos pais é de contar alguma coisa e levar uma bronca. Né? Então, se toda vez seu filho contar alguma coisa para você brigar com ele não vai vir a segunda vez compartilhar contigo. Ele não vai confiar, ele vai ficar comigo. E a pior forma de você corrigir alguma coisa é depois que ela já acontece. Então, você esperar o seu filho chegar a uma condição que você não quer para tentar consertá-lo, aconselhá-lo, é algo que você está sendo ostensivo e não preventivo. Isso. Então, a melhor forma de você ver o caminho que seu filho está indo, conversa com ele, procurando conhecer as amizades. Veja quais são os tipos de amizades que estão chegando dele na escola. Conversa, sem dar conselho até, só conversa para conhecer qual que é o mundo dele. E aí você conhecendo o mundo dele, você vai conhecer quem pode tendenciar ele, e aos poucos você vai evitando algo, ao invés de esperar acontecer para tentar remediar. Né? Então, assim você está sendo amigo do seu filho. Perguntando, quem é essa pessoa? Tudo bem, não seja ostensivo, não briga, entendeu? E com o tempo você conhece o ciclo de amizade que está tentando construir ao redor dele, você vai tendenciando e direcionando ele para onde você quer. Se houver confiança dele para contigo, ele vai se abrir contigo. Ele vai se abrir. O maior bloqueio dos filhos para os pais é o medo. É o medo. Isso tem que ser quebrado. Medo de apanhar. Verdade, né? Marrona, uma das moças lá. Irmã Ruth, o seu comentário. Eu vou falar mais da faixa etária dos jovens. A acepção, eu acredito que pode acontecer de um grupo de jovens com uma pessoa e a pessoa também se auto-excluir, como o pastor falou, complexo. Ela vai se auto-excluir dos grupos e achar que um determinado grupo está excluindo ela, está fazendo uma acepção dela. Mas eu acho que isso... eu acho que o preconceito, ele só vai acabar quando você vê que é o que... Quando eu achar que o preconceito é só de alguém por mim, isso nunca vai acabar. Então, eu acho que cada um tem que fazer a sua parte, né? Mas tem gente que realmente tem discriminação para uma pessoa, porque ela tem uma classe social ou questão financeira. Então, eu acho que isso tem que acabar, com certeza. E está escrito em Jó, no momento eu não sei qual o capítulo, que ele fala que nós todos somos iguais perante a Deus, em questão financeira, em qualquer questão, posição social. Então, eu acho isso mesmo. Amém, irmã Ruth. Vamos aqui com o irmão Nilton. Irmão Nilton, essa área da acepção, ela abrange muitos, né? Vai amizade, vai relação pai com filho, vai no trabalho, né? De querer ficar na rodinha do trabalho. Fala um pouquinho para nós, segundo o que você entende disso, em relação à Bíblia, às mensagens do profeta e até a experiência vivida do irmão. Foi falado muito aqui sobre a acepção passiva, que é você sofrer a acepção.
Sobre isso eu lembrei do pastor Joaquim. Ele falou para o Caleb no encontro, acho que faz um ano mais ou menos. Ele falou, caso o pastor Joaquim morresse, não tivesse como dar conselho para ele falou, Caleb, você quer amigos? Então seja amigo. Se você for amigo, você vai ter amigos do seu lado. E outra coisa também eu lembrei também de José. José, ele sofria muita acepção dos seus irmãos. Só que eu imagino, eu creio que ele se agarrou em Deus. Tá, se meus irmãos não me querem, Deus me quer. Então ele se agarrou em Deus e Deus fez ele prosperar. Essa de José, irmão, Nilton, essa aí é muito forte. Que nós devemos agarrar ela. Porque se nós não agarrar essa aí, nós vamos parar lá onde as pessoas querem que nós parem. José não se abateu pelas acepções que as pessoas faziam dele. Ele cria no que ele era. Ele cria que ele era a única estrela, que as 11 estrelas iam dobrar diante dele. Ele cria que o sol e a lua, que era o pai e a mãe, também iam dobrar diante dele. Os irmãos dele jogaram ele na cisterna, criticaram, falaram que ele estava doido. Mas ele nunca retratou o que ele falou. Nunca. É verdade. Porque ele estava seguro que ele era aquilo. Sabe? Porque existe acepção que a gente aceita. Eu já preguei aqui muitas vezes, a pedrada que te mata é aquela pedrada que você deixa te acertar. Pode jogar pedrada, mas você driba daqui, driba dali, não deixa acertar, não te mata. Aquele bandido lá em São Paulo matou um homem, aí o delegado levou ele lá e disse, por que você matou? Ele falou, eu não matei não. Ele falou, matou, hein? Ele disse, não, eu dei o tiro, ele deixou acertar, morreu porque quis, né? E é mais ou menos assim na vida. Nós recebemos pedrada de acepção, discriminação, só acerta se nós deixar acertar. Se você for um José do Egito da vida, você não deixa acertar, você fala, pode falar, mas eu sei quem eu sou. Paulo em Coríntios 15, ele disse, eu sou o que sou. Coríntios 15, você pode ler lá, Paulo disse, eu sou o que sou. É fazer das pedras não um tropeço, mas sim um degrau para subir. Eu lembrei agora também de outra história que eu escutei ainda quando eu estava na 5ª série no colégio, que tinha um pai e ele tinha 2 filhos. Um filho era médico, era doutor, era muito importante no hospital, e o outro virou bandido. Mas aí chegaram e perguntaram para um repórter, algum sociólogo, perguntou para um e para o outro por que ele estava assim. O pai dele bebia muito, era um bandido na verdade, o pai deles 2. Aí perguntou pro que era bandido, por que você é assim? Mas com o pai que eu tive, eu só podia chegar a ser isso aí. Aí perguntou pro outro, pro médico, por que você é assim e seu irmão é daquele jeito? Eu não sei meu irmão, mas com o pai que eu tive, a única coisa que eu poderia ser é isso, porque eu vi o exemplo mal dele e eu não vou seguir aquilo ali, eu não vou entrar no mesmo caminho, eu vou entrar no outro. Isso quer dizer, você ser mais forte do que a sua condição, daquilo que te rodeia, da sua condição. Isso é ter personalidade isso aí mesmo. Do Espírito Santo. Você não é obrigado a ser o que os outros querem que você seja. Você é obrigado a ser aquilo que Deus quer que você seja. Isso é ser grandão. Amém. Isso é ser grandão. Vem pedrada, você só cai se você deixar te acertar. Ainda sobre José nos dá um exemplo muito bom, porque primeiro ele não se abateu ali com a discriminação, né? E segundo, lá no final, ele perdoou a todos. Perdoou a todos. Para que eles não ficassem com um sentimento de culpa. Um sentimento de culpa. Então, ele foi grandão. Foi grandão. Se as pessoas te criticam, discriminam, entenda que elas não têm a visão que você tem. Você fala assim, pai, perdoa, eles não têm a visão que eu tenho. Foi o que Estevão fez, né? Estevão fez. Eles não sabem o que estão fazendo. O próprio Jesus fez. Isso. Diz, pai, perdoa, eles não têm a visão que eu tenho, por isso que eles falam isso. Mesma coisa da mensagem. Você vai ficar com raiva de uma pessoa que não crê na mensagem, sai falando mal da mensagem? É uma baixaria nossa. Porque eles não têm a visão que nós temos. Deus não deu a eles o que deu para nós. Você tem que ter a dó, dizer, Senhor, abra os olhos do teu servo, para que ele veja também.
Não é revidar, falar, você é um cego, você é um incrédulo. Essa palavra dizer que você é incrédulo é muito pesado. Você vai para o inferno. Você vai para o inferno, isso é muito pesado. Pastor Adalto, e essa é a forma que afasta as pessoas de estar mais próximo dessa mensagem. Até nisso aí, até mesmo para nós evangelistas, o cuidado que nós devemos ter. Quando você fala uma coisa dura assim, mas quando você fala uma coisa com Mombrana, eu achei tão bonito Mombrana, ele naquela mensagem investimentos, ele vai pregar para um grupo de homens de negócio, irmão, esqueci o nome dele, que convidou ele para convidar, para pregar. Mombrana começa a falar sobre assuntos de negócio. Sem ferir, pastor Dalton. Ele podia dizer ali, vocês vão tudo para o inferno, que dinheiro lá para o inferno, mas não é assim. Foi o que o irmão Roberto acabou de dizer. Você quer ajudar seu filho? Entra na vida particular dele, seja amigo dele, sem pressão, né? Sem pressão. Sem cobrança, Sem cobrança, para ele confidenciar. Para poder arrancar alguma confidência dele, você tem que entrar na vida dele assim, ó, sem nele sentir. Meu filho, como é que é lá na escola? Seus amigos, seu dia a dia. Sim, como amigão mesmo do filho. Aí de repente, quando você vê, a vida dele está tudo na sua mão. Aí você tem força para ajudar ele, meu filho. Eu passei por tudo isso, meu filho, eu também passei. Passei por tudo isso. Mas sabe como que vence isso, meu filho? É assim, 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 assim. Você ficando amigo dele, ele vai confiar, ele vai tomar a sua palavra. Ele não vai ficar com medo, ele vai tomar a sua palavra. Essa semana, conversando com o pai, pastor Adalto, falei assim, meu irmão, em relação ao problema de filhos, eu falei para ele assim, meu irmão, você já pegou ele e botou no seu carro para tomar um sorvete junto? Irmão, é esse tipo de atitude que faz com que os filhos se aproximem da gente. Você chama ele para ir para um canto, conversa com ele, toma um sorvete com ele, vai ali, meu filho. Papai está aqui, o que pode te ajudar? Mas às vezes, nós pais, né, fazemos, a maioria das vezes é assim, pastor Dalté, já é para cobrar, né? Nós cortamos cortamos, né? E é perigoso, né, mano? Deus tem misericórdia de nós. Deus tem misericórdia de nós. Cheryl Aquino, irmã Cheryl Aquino. Bom, assim, sobre a acepção de pessoas, eu me baseio no que o pastor Adalto falou domingo passado, que foi assim, que nós devemos amar a todos, sem exceção de ninguém. A gente não deve tratar as pessoas melhores do que as outras, porque Deus fez todo mundo igual, Deus não fez ninguém melhor do que ninguém. Então, assim, nós devemos tratar todos iguais. O pastor Dalton até deu o exemplo da caveira, né? Olha para a caveira do rico e olha a caveira do pobre. Olha para o pó, a terra do rico, nós somos pó, né? Olha para o pó do rico e olha para o pó do pobre. Vai lá no cemitério, mesma coisa, né? Mesma coisa. Irmão Lucas, fala um pouquinho também sobre isso. Irmão Magro, eu acho esse tema um tema muito importante, né? Acepção de pessoas. Às vezes, querendo ou não, a gente está fazendo acepção de pessoas todo momento, né? O pastor tem falado aí toda hora, né? Pastor, se eu estiver errado, o senhor me corrija. Até aqui mesmo na igreja, né? Nós somos iguais perante a Deus, né? Nós não temos que ficar fazendo grupinho aqui, ou eu só falo com você, não falo com fulano de tal. E eu acredito que nós, como jovens, nós temos que colocar um sorriso no rosto, né? E cumprimentar quem você não conhece, né? E falar com todo mundo, não precisa fazer acepção de pessoas, né? Aqui nós somos todos iguais. Ninguém aqui é melhor do que ninguém, né? Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Eu acho que nós temos que ser humildes, reconhecer nosso erro. E exatamente um outro parte importante, o complexo, né? Às vezes tem uma pessoa que não fala com ninguém, você pensa, não, ela não quer falar comigo. Mas quebra o tabu, vai lá, oi, irmão, tudo bom? Deus te abençoe, né? Outra parte importante também que eu queria falar sobre a questão de acepção de pessoas através dos pais. Os pais, de toda forma, os pais vão querer ajudar os filhos, né? Independente. A gente sabe que os pais dos nossos pais, né, os mais antigos, eles tinham uma forma diferente de agir com os filhos deles, né? Eles já era uma correção, já era mais física. Qualquer coisinha era surra, né? Hoje em dia, todos nós sabemos que isso não funciona mais, né? Nós temos vários exemplos aqui na igreja, às vezes, os pais cristãos de testemunho batiam nos filhos, mas não resolveu, né? Não resolveu. E como o irmão William também falou, eu acho que o mais certo mesmo é você trazer aquela consciência para o seu filho, entendeu? Você chegar, você conversar, filho, desde pequeno, eu acho que esse é o ponto mais importante, desde pequeno, desde a primeira criação,
você tem aquela interação com o seu filho, ele faz uma coisa errada, você não tem que bater nele, você tem que trazer a consciência nele que ele está errado. Porque da próxima vez que ele for fazer aquela coisa errada, ele vai lembrar, entendeu? Aquilo ali vai marcar ele, não simplesmente uma surra, né? Porque às vezes ele pode estar com raiva e vai falar bem assim, não, eu vou fazer só para provocar meu pai. Que essa palavra, irmão, não pode, não deve, nós os pais colocamos assim de forma muito errada. Não pode, não deve. A criança não entende, o adolescente não entende. Você tem que acabar de explicar o assunto. Meu filho, não pode por aí, porque por aí vai entrar por ali, por lá, por lá, por lá, e você vai parar lá no fundo do poço se você continuar nessa via. Então por isso que não é bom para você. Papai está falando que não pode, mas não é a ditadura não, é porque o papai conhece experiência vivida, às vezes papai até já passou por isso que não é bom você entrar por aí, que eu sei onde vai parar esse caminho que você está entrando, vai parar lá no fundo do poço. Então a criança passa a ter uma consciência de longo alcance, ela vai falar assim, olha, não entra nisso não, que se tem um caminho sem retorno, Então ajudar as pessoas, gente, não é para qualquer um não, precisa muito de Deus, de sabedoria, senão nós mata mais do que ajuda. Eu quero prometer para os jovens, cada moço, seja qual for a sua condição, minha filha, meu filho, seja qual for a sua condição, está no fundo do poço ou em cima do poço. Cada dia, eu estou me trabalhando para ser mais útil para vocês, me procure, se vocês creem em mim, confia em mim, não fica com medo de entrar no escritório e confidenciar comigo. Eu quero ser um amigo, quero descer ao seu lado e te arrancar do fundo do poço com o mais profundo do amor divino e te ajudar, viu? Que eu sei que os jovens são bombardeados, porque a Bíblia disse que a última praga que caiu para o povo de Israel foi morte de filho. E tudo que aconteceu com Israel acontece com a igreja hoje, é tipo, não falha. E os jovens hoje estão sendo muito mais bombardeados do que os velhos já têm as suas experiências, estão calejados, sofrem menos, e os jovens estão na fase de um aprendizado da vida, estão sofrendo muito mais, mas vocês têm um amigo, jovens, moças, rapazes, eu tenho ajudado moças aí que entram no escritório chorando, e saem sorrindo, aliviada, rapazes também, e quero cada dia poder ser mais útil ainda. Eu já estou com 60 anos, vou fazer 60 anos, eu acho que já está na hora de eu saber alguma coisinha, como ajudar o próximo, né? Já está na hora. Me procure, não precisa ficar com vergonha não precisa ficar com vergonha de falar, de confidenciar. Acho que o maior clínico da igreja é o Espírito Santo através do pastor. Não conte para o seu amigo, para sua amiga, que senão ele pode te detonar, te puxar o gatilho, te matar e piorar. Converse com o pastor. O pastor está disposto a descer o fundo do poço para te ajudar a sair. Se você confiar, você vai ser ajudado. E eu me disponho. Você achar que precisa de um dia, me ligue, eu venho durante o dia, a gente tira um tempo, vamos dialogar. Eu quero ajudar. Eu cheguei a essa conclusão. Eu não nasci para fazer negócio, para mexer com coisas, eu nasci para ajudar o povo. E eu quero me dedicar a isso. Comentário agora da irmã Andressa. Eu acho assim, que a acepção de pessoas é a escolha, né? Mas por que você faz a acepção? Geralmente existe a acepção entre ricos e pobres, mas também existe aquela acepção que você se acha melhor do que a pessoa. Eu não vou falar com aquela pessoa porque eu sei fazer isso e aquela pessoa não sabe. Eu acho que o maior erro é você se achar melhor do que alguém. E o profeta, na mensagem A Divindade Explicada, a partir do parágrafo 253, ele conta essa história que ele sofreu acepção, né? Chegaram um grupo de pregadores nele e falaram, nós vamos fazer um círculo e vamos te colocar para fora desse círculo. O profeta falou que com a graça e a misericórdia de Deus, ele ia fazer um círculo maior e colocar todos esses pregadores juntos. Então, como ele venceu a acepção, ele foi
igual o pastor falou hoje, né? Subiu mais alto ao nível deles. Eu acho que é isso. Isso, bonito. Amém, é isso aí. Acho bonito essas meninas citar parágrafo, sinal que quer ler mensagem. É verdade. Sinal que lê mensagem. Irmão Daniel, faz aqui também seu comentário. Bom, acepção de pessoas, como a irmã Andressa falou, né? É você, um dos tipos, né? Você se colocar mais alto que outra pessoa. Você olha para aquela pessoa, eu faço isso e aquela pessoa não faz. Mas ela tem coisas que ela faz, você também não faz. Aí, como você se coloca maior que ela também pode achar que aquela coisa que ela faz não é importante para ninguém. Aí, se ela fazer, se você chegar nela e falar, não, eu faço isso, você faz isso. Juntos a gente pode fazer coisas maiores. Aí, assim, a gente pode criar uma igreja forte, né? Que é a amizade. Quanto mais amizade, maior o companheirismo. Porque nós vivemos, irmão, segundo a última estatística que tivemos, 7 bilhões de pessoas na Terra. E nenhuma tem impressão digital igual, tem o gênio igual, cada uma é diferente da outra. E se nós não tiver a grande sabedoria de Deus, que é o Espírito Santo, nós vamos discriminar um outro. Porque não pensa igual eu, não olha igual eu, não vê igual eu, não entende igual eu. Mas se nós tiver a grandeza de Deus, nós vamos saber assim, como Paulo disse em Filipenses 2, considerar um outro superior a mim. Quer dizer, ele não tem minha qualidade, mas ele tem qualidade melhor do que a minha. Então é um aprendendo com o outro, não tem ninguém bom na vida. É verdade. Eu conheci um pintor, tinha 95 anos de idade, cabeça branquinha, e era pintor desde criança. Aí a repórter entrevistando ele disse, o senhor já tem 95 anos de profissão, eu creio que o senhor não tem nada que aprender mais na área da pintura, o senhor já sabe de tudo, né? Ele disse, você engana, até hoje, todo dia ainda estou aprendendo. Então a vida é assim, todo dia, se você quiser aprender, tem coisa para você aprender, para melhorar. E uma das coisas de melhorar é isso, saber que existe essa variedade de gênio, de sentimento, e nós temos que ser maior. O que é ser maior? É saber entender que nem todos são iguais, saber entender que ele tem direito de pensar o que ele pensa, ela tem direito de pensar, mas sobretudo, o irmão Brana como profeta, ele ficava quietinho ouvindo as pessoas citar a ideia dela, o que ela achava, o que ela pensava. Aí depois ele dava só uma golpeada assim, eu pegava a pessoa na primeira golpeada. Aquele velho incrédulo lá no meio da roça, incrédulo que não cria em Deus de jeito nenhum. Mas tinha acontecido uns meses atrás uma campanha que o irmão Brana tinha feito do outro lado da serra, uma mulher que estava morrendo foi curada instantaneamente pelo poder de Deus. Deus cura. Aí o velho disse, olha, eu não creio em Deus de jeito nenhum, mas eu fiquei impressionado, mês passado um pregador, não sei, parece que é mais ou menos Brana o nome dele, veio aí, essa mulher eu conheço, ela é minha vizinha, estava morrendo, e ele orou por ela, ela foi curada. Bom, Brana estava conversando com ele sobre maçã, sobre como é que chama, as estações, inverno a seiva desce, na primavera a seiva sobe e fica verde. Aí o irmão Brana pegou o velho, depois do velho ter falado demais, que não cria em Deus, aí o irmão Brana falou, agora então é minha hora, né? Falou, se o senhor me contar qual é a inteligência que faz a seiva descer e depois subir e reverdecer toda a maçã, ele estava comendo a maçã e estava gostosa, eu te conto o nome do pregador que foi lá e orou pela mulher, foi curada. O velho aí ficou furado, falou, parece que é Brana. Aí o irmão que estava ao lado, geralmente o irmão puxa o gatilho rápido, falou, irmão Brana é esse aqui, ó. O velho disse, mas é o senhor? O velho converteu na hora, falou, ó, o senhor pode caçar na minha fazenda, que eu estava lá pedindo para caçar, o irmão Brana gostava muito de caçar. Pode caçar o dia que o senhor quiser. O senhor que estava lá então, lhe abraçou, chorou, entregou sua vida para Jesus bem ali. Então, depende muito de você ter paciência, calma, para você colocar suas palavras. Mas nós queremos ser o dono da roda, colocamos palavra antes da hora e fere a pessoa também. Condenando, na paciência, né? Você ganha muita coisa também, na paciência. Na paciência, saber ouvir e ficar calado. Saber ouvir e ficar calado.
vai chegar a hora de você falar. Fica quietinho. Calma, Bastião. O Bastião era um pai bravo, 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 bravo. E um dia a mulher dele saiu, ele tinha um menininho pequeno de andar no bercinho, carrinho. Aí o menino embirrou, e você sabe, birra de menino é gostoso, né? Chora e faz aquele barulhão. E aí o pai chamava Bernardo. E aí pegou o menino, pôs no carrinho de berço, carrinho de berço, chama? Ficou andando na calçada lá fora, para lá, para cá, e o menino gritando, esperneando, fazendo birra, e o velho dizendo, calma, Bernardo, calma, Bernardo. E quanto mais ele falava, aí que o menino gritava, esperneava e fazia birra. Aí o amigo dele conhecia, ele disse, rapaz, eu não entendi essa expressão sua não. Bernardo é você, o menino está precisando de apanhar. E você fala que, calma, Bernardo, você está repreendendo é você? O que você quer dizer com isso? Ele falou, quer dizer que se eu der lugar ao Bernardo vai bater demais nesse menino. Estou tentando conseguir converter o Bernardo para ele ficar calado. Converter o Bernardo para ele ficar calado, para não judiar com o menino. E assim é nós, converter nossa língua, nós ganhamos mais do que falar, muitas vezes, maioria dos casos. Verdade. Nós vamos encerrar, irmão Ronan, com essa... Todos falaram, né? Todos falaram? Vamos encerrar com a mensagem, prova da sua ressurreição. Brana nos ensina aqui, trate todo mundo corretamente, seja amável, seja cortês, ame, Cristo está nas pessoas. O irmão Brana era uma pessoa amável, dócil, gentil, e ele nos ensina a ser. Pare e ouça as pessoas, não despreze as pessoas não. Ouça. A pessoa tem algo a falar. Tem. E depois que ela fala, ela te ouve. Mas enquanto ela não fala, ela não te ouve não. Deixa ela falar, você fica caladinho, deixa descarregar. A hora que ela descarregar, aí é a sua vez. Igual o irmão Brana salvou o homem no meio do mato. Depois que ele falou que não cria em Deus, que era incrédulo. Aí o irmão Brana pegou ele só nisso. Me conte qual a sabedoria que faz a seiva descer, subir. E eu te conto qual o homem que foi lá e orou para que a mulher foi curada. Só aí ele pegou o homem, sabe? Mudou, né? Mudou o quadro. Aqui a gente quer agradecer, obrigado pela participação de cada um de vocês. E vamos orar. Você foi ajudado nessa tarde? Amém. Estamos ainda aqui com mais consciência de ser dócil, amável. Nós temos exemplo, né? Jesus foi até Nicodemos, mas ele não foi só até Nicodemos, não. Nicodemos era um homem bem conhecido, né? Ali, famoso, mas ele foi naquela mulher samaritana também, né? Chegou até nós também, né, meu Deus? Vamos orar, vamos orar com o nosso irmão William, agradecendo a Deus por essas riquezas. Isso aqui é riqueza para nossa alma. Muito. Se nós der vazão para isso aqui, nossa família melhora, nós melhoramos, muito. Vamos orar, irmão William. Senhor Pai Celestial, diante de Ti apenas pecamos, diante de Ti somos indignos. E se o Senhor não faz acepção de pessoas, quão honrados somos, Pai. Senhor, somente somos fracos, e o Senhor mesmo assim nos amou e deu sua vida para nós, Pai. Eu lhe agradeço, meu Pai, por aquele sacrifício, Senhor, e que o Senhor possa nos ensinar a sermos melhores, Senhor. Jesus, nos ajuda nesse dia, que a sua palavra venha tocar nossos corações, Pai, e venha nos transformar, e venha, meu Pai, nos deixar de joelhos em sua presença. Pai, eu lhe agradeço muitíssimo pelos seus ensinamentos, Pai. Eu lhe agradeço pelo companheirismo. Eu agradeço por tudo que o Senhor tem nos dado, Pai. Mesmo indigno, o Senhor tem nos ajudado. Eu lhe agradeço, Pai, e lhe peço perdão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo.